Nesta sexta-feira, Jamil Chad. Tudo bem, Jamil? Boa tarde para você aí na Europa. Vamos falar Boa. hoje sobre Ucrânia. Deixa o Jamil responder primeiro, né? Boa tarde, Jamil. Roberta, Renan, boa tarde para vocês. Boa noite aqui já na Europa. É verdade. Por aí já é noite. Vamos falar então, Jamil, sobre guerra na Ucrânia. Isso porque hoje teve reunião na Alemanha. Um dos temas foi a liberação de armas para Kiev, é isso? Roberta, essa foi uma reunião bastante importante, uma reunião dos ministros de defesa da Europa e de aliados, justamente, que apoiam a Ucrânia. Qual é o pedido da Ucrânia? Não só, na verdade, não só da Ucrânia, mas de vários outros países europeus, para que haja um aumento do fornecimento de armas para que a Ucrânia possa, de um lado, se defender e, de outro, eventualmente reconquistar territórios que foram controlados, foram invadidos pelos russos. Desde o começo da guerra, há um grande dilema nesse conflito. Até que ponto, até qual é o grau de envolvimento de potências estrangeiras na organização da resistência ucraniana. A gente já viu aí o governo americano despejando bilhões de dólares, só hoje foram mais 2 bilhões de dólares colocados na Ucrânia, claro, em termos de armas e também treinamento, recursos para que o Estado ucraniano possa continuar funcionando, etc. Mas do lado europeu há uma polêmica. A polêmica é, claro, a Alemanha. A Alemanha, que desde o final da Segunda Guerra Mundial tem como uma espécie de lei a impossibilidade de exportar armas ou fazer parte de conflitos armados fora de suas fronteiras. Claro, isso é ainda resultado daquele momento da Segunda Guerra Mundial, na qual a Alemanha entrou num verdadeiro trauma em relação a qualquer tipo de confrontos militares. Muito bem. O problema é que agora existe uma pressão enorme para que a Alemanha faça uma revisão disso tudo e que forneça principalmente tanques para a Ucrânia. E a Alemanha não toma essa decisão. E a Alemanha, mais uma vez hoje, indicou que não está em posição ainda para tomar uma decisão de exportar tanques de guerra para a Ucrânia. Enquanto isso, enquanto não há um acordo entre os aliados ocidentais, a Ucrânia se desespera, basicamente. Hoje o Zelensky deixou muito claro nessa reunião, dizendo que a guerra não espera e que o lado russo não vai esperar. Mas, do outro lado, o governo russo também fez um alerta. O alerta do governo russo é de que se o Ocidente ampliar o seu envolvimento na guerra na Ucrânia, que ele vai se arrepender. Essa foi a palavra utilizada pelos russos. Desde o começo do conflito, a Rússia sempre com esse tom de ameaça, né? Em vários momentos, não só ameaçando a Ucrânia, mas ameaçando o mundo todo em algumas falas, né? Quando a gente pensa nesses armamentos nucleares, enfim, essa história toda, né, Jamil? Renan, é impressionante a gente, no século XXI, voltar a falar no uso de armas nucleares, mas é exatamente isso que nós estamos falando. Quando a Rússia fala, isso foi dito logo no início da guerra, há um ano, que se alguma potência ocidental se intrometesse, viria uma resposta jamais vista. Esse jamais visto, quando Putin falou isso, foi interpretado como claro, o uso de armas nucleares. E aí, ao longo aí dos últimos meses, em vários episódios, os russos insinuaram, às vezes era uma insinuação, às vezes não era uma insinuação, às vezes era a própria declaração que apontava para o eventual uso de armas nucleares. Em um certo momento, a Rússia disse, olha, se a nossa existência estiver ameaçada, sim, elas serão utilizadas e por isso que nós temos essas armas. Então, obviamente, ficou muito claro ali que existia esse perigo. E agora, essa palavra, que vocês, europeus, vão se arrepender se intrometerem ainda mais nessa guerra. Muita gente hoje aqui, Renan, Roberta, tentando interpretar qual é o significado de vocês vão se arrepender.